Desde 1949, o cristianismo na China é alvo de controle e repressão pelo Partido Comunista, que o vê como influência estrangeira e ameaça a ideologia estatal. Igrejas só funcionam legalmente se forem registradas e alinhadas ao governo, com líderes nomeados pelas autoridades e sermões monitorados. A prática religiosa independente é perseguida e menores de 18 anos são proibidos de ter afiliação religiosa. Apesar das restrições, milhões de cristãos seguem professando sua fé em um ambiente de vigilância e hostilidade. Vamos entender melhor sobre isso no programa Fronteiras de hoje. A maior religião da Terra nunca teve vida fácil no país mais populoso do mundo, mas dá para dizer que desde que o Partido Comunista assumiu o poder em 1949, a relação entre cristãos com as autoridades passou de desconforto para hostilidade. Quando Mao Tse-tung virou o líder supremo da China, ele liderou uma campanha para eliminar ou pelo menos tentar controlar as organizações religiosas no país. E o cristianismo foi, é claro, uma das principais vítimas desse movimento. Mao enxergava o cristianismo como uma fonte de influência maligna e estrangeira, ideologicamente incompatível com o socialismo. Por isso, logo nos seus primeiros anos no controle do país, estabeleceu o movimento patriótico das 3 autonomias para cortar os laços dos fiéis com qualquer organização religiosa internacional. Esse cenário sobreviveu até a morte de Mao. Na sequência disso, a China passou a permitir a reabertura de algumas igrejas sob a condição de que elas fossem registradas e operassem sob a supervisão de organizações religiosas sancionadas pelo Estado. Isso levou à criação de 2 associações cristãs oficiais na China: a Igreja Patriótica Católica Chinesa, que opera de forma independente do Vaticano, e o Movimento Patriótico das 3 Autonomias, construído para as igrejas protestantes. Para funcionar legalmente, uma igreja deve se registrar junto às autoridades locais, declarando sua afiliação a algumas dessas associações. Após a autorização, suas atividades, incluindo até os sermões, são monitoradas para garantir alinhamento com os princípios e as políticas do Partido Comunista. No caso da Igreja Católica, os bispos são nomeados pelo próprio governo chinês, um papel que no resto do mundo pertence ao Papa. A China e o Vaticano não têm relações diplomáticas oficiais desde 1951, mas em 2018, o Papa Francisco estabeleceu um acordo provisório para regulamentar a nomeação dos bispos chineses. Desde então, a China propõe o nome dos candidatos, mas o Papa tem o poder de vetá-los. Pastores protestantes também precisam de aprovação estatal. Na China, as finanças das igrejas e as suas propriedades são rigorosamente monitoradas pelo Estado. As igrejas devem operar dentro dos limites estabelecidos e os seus dízimos devem ser reportados às autoridades. As igrejas que operam de forma legal precisam aceitar a obrigação de fornecer informações detalhadas dos seus membros. Essas listas incluem o nome deles, os seus endereços e ocupações e muitas vezes até os seus dados de contato. Muitos líderes religiosos preferem não se registrar, formando o que os chineses chamam de igreja subterrânea. Esses líderes religiosos subterrâneos costumam ser perseguidos pelas autoridades, mas o incentivo deles para continuar na clandestinidade é bastante razoável. Como muitos fiéis não têm coragem de frequentar igrejas oficiais com medo de sofrer represálias, esses líderes assumem a nobre posição de acolhê-los. Tecnicamente, a legislação chinesa permite que os seus habitantes pratiquem 5 religiões oficiais: o budismo, o taoísmo, o islamismo, o catolicismo através da Igreja Patriótica Católica e o protestantismo através do Movimento Patriótico das 3 Autonomias. Menores de 18 anos são proibidos por lei de ter qualquer afiliação religiosa. Além disso, existe uma proibição formal à educação cristã no país. O governo chinês calcula que o país abrigue 200 milhões de religiosos, mas esses números estão subestimados. Pelo menos 100 milhões de chineses pertencem a grupos religiosos que enfrentam níveis altos de perseguição, como cristãos, budistas tibetanos, muçulmanos e praticantes do Falun Gong. As pesquisas de opinião chinesas sugerem que 3% da população adulta do país se identifica como cristã, mas 90% desses cristãos são protestantes, até 40 milhões de adultos. A
A instalação de qualquer templo religioso na China deve ser aprovada pelas autoridades. Com a aprovação, esses locais passam a ser supervisionados por organizações sancionadas pelo Estado e, em muitos casos, lidam com câmeras de vigilância que monitoram as suas atividades. O país também exige que essas instituições divulguem as políticas do partido para os seus fiéis. As igrejas são obrigadas a incorporar o ensino de valores patrióticos nas suas atividades e promover lealdade ao Estado. Os seus líderes são instruídos a produzir sermões que reforçam as políticas do Partido Comunista e até a cantar hinos patrióticos. Em alguns casos, também há uma adaptação das doutrinas religiosas para que elas estejam em sintonia com os princípios socialistas. Há alguns anos, a China chegou a reunir um grupo de estudiosos para traduzir a Bíblia para eliminar passagens incompatíveis com a ideologia oficial. A relação com o Natal também é controversa. Há celebrações pelo nascimento de Jesus em muitos locais da China, mas há também censura. As autoridades chinesas costumam proibir as escolas de celebrarem o Natal, o que inclui vetar enfeites e troca de presentes nas salas de aula. O Natal é considerado um festival ocidental pelas autoridades e em 2020 uma emissora de TV chinesa chegou a borrar imagens com enfeites natalinos num programa. Outro fator de repressão é o esforço para sinicizar o cristianismo, ou seja, adaptá-lo à estética chinesa, alterando as fachadas das igrejas. Muitas igrejas católicas tiveram as suas cruzes arrancadas nos últimos anos. Quando as igrejas não aceitam se transformar em prédios oficiais, exibindo fotografias dos líderes políticos no lugar de quadros com imagens santas, elas arriscam serem derrubadas pelo Estado. Muitos pastores são presos quando resistem a esse movimento. Não existem estatísticas oficiais sobre a perseguição religiosa na China, mas o que não falta são ONGs documentando esses abusos. Oficialmente, a Constituição da República Popular da China não declara o país como um estado ateu, mas o ateísmo científico é abertamente promovido pelo partido, inclusive nos currículos escolares e materiais oficiais. O Partido Comunista tem 281 milhões de membros e até tolera que esses filiados construam algum envolvimento ocasional com a religião. Os seus membros são autorizados, por exemplo, a visitar templos, mas visitá-los com frequência em dias religiosos pode levar um filiado à expulsão do partido. Em resumo, desde a ascensão do Partido Comunista, o cristianismo tem sido encarado pelas autoridades chinesas como uma ameaça existencial e não há nada indicando que isso mudará no futuro próximo. É inegável que há cristãos professando a fé na China, mas eles fazem isso num ambiente indiscutivelmente hostil.